Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um projeto de Deus. E o nosso tema hoje será a esposa como a videira ao lado da nossa casa. Aqui comigo, o pastor Guilherme, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo, os irmãos estão acompanhando o programa, assistindo. Nós também damos essa saudação e que Deus abençoe. Nós temos falado nos últimos programas acerca de um ponto importante na questão da família, que é o casamento, que é a base, o tronco inicial que vai gerar a família. O presbitério tem se manifestado, inclusive em reuniões com os pastores, da importância desse cuidado, do acompanhamento pastoral nas suas igrejas, do aconselhamento bíblico na direção do Espírito, para que esse ponto tão importante seja bem cuidado nas nossas igrejas. Aquilo que sempre dizemos, uma igreja forte é formada de famílias fortes. Sim. A melhor coisa para uma igreja é ter famílias fortes. Fortes no Senhor e fortes como família, porque dá sustentação a esta igreja. O texto que nós vamos ler, conforme anunciado no título, está no livro dos Salmos, o Salmo 128, que diz assim, a primeira parte: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa. Então, realmente, né, Guilherme, essa expressão ela traz assim, uma reflexão. A gente fica pensando por que o Senhor fez essa comparação e essa abordagem. Olha, a esposa é como uma videira ao lado da casa. Então, obviamente, você vai poder ver várias características da videira semelhantes à esposa, porque a palavra é perfeita na comparação. Exatamente. Ela é perfeita na comparação. Mas um ponto muito interessante de se abordar é porque a videira ela tem que ter um suporte. Você tem uma videira, que são as vinhas, você tem que botar as estacas. Então, porque ela naturalmente vai crescer de forma rasteira pelo chão. Então, para que ela seja frutífera, como aqui está dizendo, ela só vai ser frutífera se ela tiver esse suporte. Então você vai colocando as estacas, então ela cresce em cima. E por crescer em cima, não está em contato direto com o solo, ela pode ser frutífera, ela consegue ser frutífera. Então aqui um ponto importante que o Senhor está mostrando, que a esposa, ela precisa desse suporte. É isso que o Senhor está me ensinando. É preciso dar esse suporte à mulher, à esposa. Suporte dado por quem? Obviamente, primeiramente, pelo Senhor, mas cabe aqui ao marido. Lógico que a esposa, ela é uma ajudadora do marido. Aí o Senhor vem agora e mostra o outro lado. Sim. Mas você tem que dar suporte a ela. Você quer que ela seja frutífera na igreja? Você quer que ela seja frutífera como esposa? Você quer que ela seja frutífera como mãe? Você quer que a sua esposa seja frutífera e tenha uma vida profissional próspera? Ela vai precisar de suporte para isso. Exatamente. E aí o marido tem que dar esse suporte. E aí se o marido é um homem voltado somente para ele e que só quer receber, ela não vai ter o suporte necessário para ter uma vida profissional, para poder ser uma boa mãe e até para ser uma boa esposa. Sim. Esse ponto me parece muito importante que a palavra está destacando. E observamos assim, que a parreira, né, que é essa estrutura de sustentação, ela é fundamental para que a vinha possa produzir. Porque a gente não vê vinha produzir no chão. A abóbora dá no chão, melancia dá no chão, mas vinha não. Vinha tem que ter o suporte. Ou seja, para que haja essa bênção na vida da esposa, ou que nós possamos ver a nossa esposa frutificar em vários aspectos, seja emocional, seja na obra do Senhor, nós temos que dar esse subsídio, que é a sustentação.
Um exemplo que nós podemos dar: a esposa, como ela vai frutificar na obra do Senhor? Você ajudando ela a orar, a participar dos cultos. Muito bom. Meu bem, hoje tem uma reunião, você fica com a minha filha, com o nosso filho? Fico. Então, isso tudo você está dando suporte. E você vai ver o quê? Você vai ver o resultado do fruto, a alegria, né? O resultado do fruto é alegria, né? O sinônimo aqui da uva é alegria, é dar alegria. E um detalhe que a vinha naquela época, pastor, ela tinha um sentido de prosperidade. É verdade. Mas as casas que tinham uma vinha plantada, elas tinham um olhar, quando observava, nós podemos lembrar lá do rei Acabe e Nabote, né? Nabote tinha uma linda vinha que saltou a atenção aos olhos de Acabe. Verdade. Então, a vinha, ela trazia às propriedades da época esse sentido de riqueza, de prosperidade. E nós temos as nossas vinhas que o Senhor nos deu. É verdade. Agora, a sustentação é nosso papel, é nossa parte. Esse suporte é importante. Elas têm desejos profissionais e precisa. Agora é interessante porque essas estacas que eram colocadas levantavam a videira. A videira aqui é a esposa. Então o marido muitas vezes vai ter que ter essa característica de levantar. E isso se aplica em muitos casos, né? Às vezes, por exemplo, se uma esposa, por exemplo, que ela não está sendo muito espiritual, então você tem que dar esse suporte. E ela está emocionalmente abatida, psicologicamente, você vai ter que dar esse suporte para levantá-la, porque é natural da vida. Sim. Né? Lógico, também tem a questão, como o Guilherme colocou, no sentido espiritual, de dar esse suporte para ser uma professora de criança, para poder ter uma função na igreja, para poder conseguir passar no concurso. Mas essa característica do homem de ter que ajudá-la a levantá-la, a crescer para ser frutífera, isso faz parte do casamento. Isso é muito saudável. Muito saudável. Isso é muito saudável. Outra coisa interessante no texto, aí depende das versões, talvez os irmãos já tenham observado, que uma versão fala assim: será que uma videira frutífera na sua casa? Ou aqui fala em volta da sua casa. O que queria dizer isso realmente? Mas como é que alguém pode ter, né, uma videira dentro de casa? Como é que pode ser isso? Na verdade, aqui é o seguinte: estudando o texto, era aquela videira que ficava dentro dos muros da casa. É porque era uma videira de uso da família. Então você tinha as videiras, os vinhedos, que cobriam os campos imensos, que ficavam no campo, que era para produção. Mas essa aqui é uma videira, aquela videira que ficava do lado da casa mesmo. Você tinha os muros, você tinha a casa ali do lado, onde o filho ali, como fosse tipo num quintal, assim, por isso em volta da casa. Não é aquela videira que estava exposta no campo, aberta. Então essa é a nossa videira, né? É a esposa em que toda a família vai se beneficiar. E ela é especial, porque como ela ficava perto, ela ficava dentro da casa, literalmente, né? Por vezes ela cobria seus ramos até nos cômodos da casa. Então ela fazia parte da família, ela tinha uma atenção muito mais evidenciada, porque você passava, você via, tem um pulgão aqui, tá dando isso aqui. Então ela tinha uma proximidade muito maior com a família. Então essa questão, ela comparada à nossa esposa, é isso, é a atenção ser dada em maior à nossa esposa, é a atenção maior. Você está ali todo dia, você está vendo qualquer defeitinho, quando pontou as primeiras flores da videira, os filhos, a família, todos viam, não é? E qualquer interferência externa também era observada, porque sempre você estava passando, tá ali, tá ali, você estava aqui almoçando, tá ali. Então bonito. Essa videira, ela tinha uma atenção redobrada, e por ela ter uma atenção redobrada, ela tinha benefícios maiores.
ela tinha produção maior, ela tinha um carinho especial. Então, por quê? Porque toda a atenção era dada em maior evidência a ela. As pessoas, o filho via desde o inicial, o pai colocando a estaca, os primeiros cachos do fruto ali que eram produzidos, né? Todo o processo, a família toda acompanhava, né? A criança, é muito bonita essa expressão, que o senhor realmente pegou aqui uma coisa que era do dia a dia deles, e muito bonita, a criança crescendo com a videira ali, que a videira, Isso, ela vive muitos vive anos. séculos, né? Então a criança, ela crescia com a videira ali, Exatamente. né? Vendo ela Acompanha. põe os frutos. O marido, quer dizer, que bênção quando a esposa é uma videira para a família dela, onde a família pode desfrutar disso tudo, né? Há uma coisa muito interessante na videira, Guilherme, e aí eu acho que é uma coisa que fica o ensino para as esposas, né, do texto, é que você observa que quando se coloca as estacas em uma videira, e essa videira que ficava dentro dos muros também tinha que ter estaca, ela não Sim. podia ser rasteira, a altura que você põe a estaca, né? Você nunca põe uma estaca todo mundo já viu imagens, muita gente já foi a alguma videira, em algum lugar no sul do país, por aí, quem está viajando. Você vê que nunca põe muito alto. Exato. Você não põe estacas altíssimas. Porque senão, um dia que for colher, quem vai colher? O adolescente, o jovem, o adulto mais baixinho não consegue, fica inacessível. Mas você não vê também ninguém colocando estacas baixinhas. Exato. Você tem que passar, Exatamente. imagina, você vai colher amanhã uvas, quer passar um dia inteiro colhendo encurvado. Existe uma altura média que é colocada, eu não vou me lembrar exatamente aqui agora, assim, são 80 centímetros, alguma coisa assim, 1 metro. Tem até um padrão que coloca, mas todo mundo tem essa imagem, né? Já ter visto isso. É uma altura média, onde a pessoa grande e a pequena pega sem fazer esforço. Nossa, muito bom. Né? A criança pega, o adolescente pega e o adulto pega. Um grandão pega sem fazer esforço. Ou seja, ela é colocada a uma altura que ela fica acessível a todos. A colher o fruto dela. Eu acho que a mãe é a figura da mãe, é a figura da esposa, ela ser acessível. Ela não pode, para os filhos, se colocar num padrão tão alto. Os filhos têm medo de falar as coisas, os filhos sufocam, não. E nem vai ser amiguinho dos filhos, que vai perder a autoridade. Sim, Ela tem que achar esse ponto ideal, esse ponto de equilíbrio, esse né? ponto de equilíbrio com o marido, com os filhos, em ser acessível, onde todos onde ela tem o respeito, Sim. mas onde todos se sintam à vontade, porque aqui é a videira da casa, Verdade. onde está todo mundo à vontade. Então, achar esse equilíbrio, eu acho que é um dos segredos. É um dos segredos e veja como a palavra é perfeita e Deus faz todas as coisas perfeitas. Ele dá a condição, como nós comentamos aqui, a parte da estruturação, a parte estrutural é do homem. Então, ela acha esse equilíbrio, o casamento, o esposo, a esposa, de forma que o esposo e os filhos terão acesso a ela e estarão confortáveis para usufruir daquilo que a esposa tem a ofertar à família, ao casamento e aos filhos. Então, ela tem frutos, ou seja, a mulher sábia, ela produz frutos que vão edificar os filhos e vão edificar o esposo. Ela dá esse acesso a ambas as partes. Não, a esposa, a mãe, ela não tem como, ela só vai produzir para os filhos quando os filhos estiverem grandes. Não, é desde da pequena estatura. A mãe tem a parte dela que vai dar frutos e vai dar sustentação aos pequenos, mas vai dar ao seu esposo também, que tem a sua idade ali, próximo, né, bem distante dos filhos. Então, olha, na razão, a gente às vezes demora a compreender isso. Mas quando nós observamos os campos de uva, nós entendemos que o pequeno tem acesso e o maior também tem acesso. Ou seja, ninguém fica faltando o acesso ou ninguém deixa de usufruir dos frutos da vinha, né? Isso está muito ligado também, afetando a preferências. Se a mãe é a videira, né, a esposa é a videira,
e é acessível a todos, ou seja, você tem 3 filhos, você tem 2 filhos, eu acho que pode haver uma questão de identificação, Sim. mas não pode haver preferências, porque ambas têm direito ao mesmo amor, Sim. à mesma oportunidade. Às vezes você começa a colocar em um formato que vai favorecer alguém, não. Exatamente. Um tem mais dificuldade no estudo, o outro tem muita facilidade. Mas seja acessível a todos, porque você é a mãe deles. Então, Muito bom. esse equilíbrio é importante. Uma coisa interessante em relação à videira, você sempre quando vai na vinha, existe assim uma distância entre as Os pés, né? parreiras, Sim, as as parreiras. parreiras, que são as videiras, né? Sim, sim. Por que essa distância? Porque você observa que geralmente é quase sempre a mesma distância. Uma vez eu estava numa vinha e eu percebi ali, aí eu fui perguntar à pessoa, aqui está ligado à sombra, é a sombra. Porque se ficar muito próximo, boa parte do dia, uma videira vai fazer sombra para outra. E ela fica sem sol. Então a distância que é colocada é que o sol em certo grau, nessa videira, nessa parreira, não cobre de cá. Aí eu fui observar, eu tinha observado, e era geralmente aquilo mesmo. A sombra ia até perto da outra, mas não cobria. Para que a outra pudesse se desenvolver bem. Para uma não fazer, é uma expressão até do dia a dia nosso, né? Para um não fazer sombra para outro. E aí eu acho que entra também para a figura Muito bom. da esposa, da videira da casa, da mãe, de não fazer sombra demais e não deixar que o marido, que há mulheres que são muito fortes, desenvolveram muito, prosperaram muito, e são muito talentosas, e na igreja são muito espirituais, muito ousadas, mas não pode fazer sombra demais em que o filho não vai conseguir se desenvolver, em que o marido não vai conseguir, não vai ser sufocado. Tem que achar esse equilíbrio para que o filho possa ter a sua própria personalidade, a profissão dele, quais são as características próprias dele. Respeitar isso é importante. E a videira, ela é uma das condicionantes para que ela produza é o sol, é a luz solar. Então, exatamente, se houver esse erro de cálculo ou esse excesso de sombra, ele não vai crescer. Ele não vai crescer. Por mais que você tente protegê-lo ou querer o bem dele, mas é necessário que o sol incida sobre ele, ou seja, que ele sinta o sol, que ele sinta o calor, que ele tenha as suas experiências com o Senhor, não é? Que ele tenha as experiências, às vezes, de decepção e de provas com o mundo, que são naturais e favorecem o nosso crescimento. Se você ser super protetora, ele não vai desenvolver. Olha, na obra, ele está na igreja, o pastor chamou a atenção. Você, não, pastor! Aí você está super protegendo ele. Ele não vai desenvolver, porque às vezes é uma revelação que veio, é um dom espiritual que veio sobre a vida dele, é uma palavra, né? Então, a mãe tem essa importância da proteção, mas quando excede, desequilibra o processo Exato. de prosseguir, né? Às vezes você precisa dar esse espaço Dá o espaço. para o marido, né? Dar esse espaço para o filho, porque são Exatamente. interessante que é uma característica assim, quando o Senhor compra a Bíblia, né? Quando a palavra de Deus fala que a esposa é uma videira, a videira é uma planta, né? Muito forte, Muito que forte. pode durar Séculos. séculos. Olha que coisa. Você está mostrando o seguinte, a mulher, ela é forte. Ela tem a fragilidade dela, Sim. mas em muitas coisas, a mulher é muito mais forte que o homem. Exatamente. Você vê para a dor, por exemplo, Exatamente. e para outras coisas, ela é realmente a videira da casa. E ela tem uma capacidade de se recuperar muito grande. Pega assim, uma geada, daqui a pouco. Sim. Porque aí é um ponto interessante, né, Guilherme? Lembra que o senhor cresceu naquela região ali, que não sabe de Marechal Floriano? Ali tem vinhas por ali, aquela região, né? Tem vinhas. Tem vinhas, que é a região mais fria. Porque o próprio Jesus se comparou à videira. Eu sou a videira verdadeira. Então Jesus também
Jesus é a videira da igreja. Sim. E a esposa é da família, é do marido, no caso aqui o texto. É esse contraste, porque a videira é forte, mas os galhos são fracos. Isso aí. Né? Os galhos São frágeis. são frágeis. Um galho você pegou, você quebra. Exatamente. Uma videira vai durar séculos. Quer dizer, os galhos eu pensaria aqui como os filhos, a fragilidade da infância. Sim. A fragilidade que é uma adolescência, que é aquela inconstância. Mas a mãe é forte Exatamente. para dar esse suporte, para dar o direcionamento, para poder podar na hora certa, para que eles também venham ser, para que os nossos galhos, a nossa descendência, também possa ser frutífera, né? Observa, tem casos, por exemplo, que a videira teve um incêndio e incendiou. Se o tronco e a raiz for preservada, ela vai produzir, ela vai voltar a produzir. Ela não vai ser atingida. Agora, os filhos é a parte mais frágil, é a parte da criação que tem que ter cuidado, porque vem as intempéries, vem as pragas, vai nos galhos mais fortes, não vai às vezes no tronco, vai nos galhos, vai para produzir, para atingir o fruto, as flores, né? Até a Bíblia fala as raposinhas, né? Da vinha e tal, que eram os desafios ali daquela época da vida agropastoril. Então, os frutos, eles são preservados, antes vem as flores e as folhas vêm as folhagens, né? Isso tudo tem que ser observado. E o detalhe, uma vinha bem tratada, ou seja, quando ela estava perto da casa e ela não estava longe no campo, qualquer interferência de praga, de fungos, de situações que vinham, era observado logo e era tratado. Isso favorecia ela produzir muito mais. Muito bom. E outra coisa, ela conseguia manter uma produção maior porque ela estava próximo da casa. E ela não era como as vinhas do campo, que ela produzia uma vez por ano, 2 vezes no ano, não. Ela tinha uma produção maior porque ela tinha uma atenção maior. E nós entendemos que a nossa esposa, à medida que nós cuidamos, a esposa cuida do lar, vice-versa, né? Ela cuida do esposo, o esposo cuida da esposa, há uma produção constante. É maravilhoso. Não há escassez. A comparação, a palavra é perfeita, porque porque a videira tem essa questão da esposa, né, da mulher, porque a videira, né, a vinha, ela é muito sensível, a praga, uma geada, é uma coisa, não é fácil cuidar, porque ela tem uma sensibilidade muito grande, mas ao mesmo tempo que ela é frágil, muito sensível, ela tem um tronco muito forte que dura séculos. É muita natureza da mulher. Ela é muito sensível, e agora muito para os maridos, essa parte. Né? Muito para os esposos. Essas duas características bem distintas. Ela é muito sensível. Uma palavra mal falada, daqui a 30 anos está lembrando aquela palavra. Elas não esquecem. Porque a mulher, ela tem uma memória afetiva muito diferente do homem. Sim. O homem tem sempre a aprender, o marido, todos nós maridos, né? É sempre o nós aqui. Muito cuidado com o que fala, até quando está mais nervoso, porque elas nunca vão esquecer. Porque elas têm uma sensibilidade, uma memória afetiva, emocional, que é impressionante. Né? Que 40 anos, na lua de mel você falou, na primeira semana você falou do arroz que estava grudento, e que aquilo você vai ouvir o resto da vida. E daqui 20 anos fala, parece que foi ontem. É verdade. Parece que foi ontem, porque isso é delas, não é só da sua esposa, é como a mulher foi feita, né? Então, ao mesmo lado que ela tem um lado extremamente sensível, você tem que ter muito cuidado como marido, do outro lado você tem uma força que o Senhor deu a elas, Extraordinário. que pode ter, até uma vez vi essa imagem, já vi essa imagem, um incêndio numa vinha, e toda a correria, todo o desespero na hora, foi correr direto pro tronco, para saber se o tronco tinha sido queimado ou não. E não tinha. Sim. Tinha ficado um pouco. Aí foi uma festa. Eles estavam comemorando, porque o tronco estava ali, então... Ia voltar a produzir. Ia demorar, ia refazer. Então, aí as esposas que estão sentindo, se você foi atingido por alguma situação difícil, mas o tronco está preservado. Você é uma serva do Senhor, você tem o Senhor. E ainda que a raiz envelheça,
na terra, né, ao cheiro das águas, vai Glória a brotar de Jesus. novo, Glória a vai Jesus. sair. Eu queria encerrar aqui, Amém. Guilherme, não sei se você tem Amém. algum outro Amém. ponto a falar, daquilo que é a natureza da videira, para poder ficar bem claro, isso que nós até falamos anteriormente aqui agora, mas para não ficar parecendo, ficar bem explicado. A videira, ela é uma planta rasteira, ou seja, que ela vai, naturalmente, o tronco ela vai desenvolver pela terra. Isso está falando da natureza humana, não está falando mal aqui da esposa, não, porque nós herdamos de Adão uma natureza caída, terrena. Então a nossa tendência é a terra. Então o que o Senhor está mostrando aqui? Não seja uma esposa rasteira. Não seja uma esposa apegada à terra, dessa terra, porque isso vai fazer com que você não seja uma videira frutífera para sua casa. Agora, que o Senhor, que o seu marido lhe ajude a levantar. Aí você levanta e põe no alto. Aí no alto, ou seja, seja do alto. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá de cima, ou seja, seja espiritual, seja consagrada, seja do céu, seja do Senhor. Porque a mulher rasteira, ela não vai dar agora se a mulher for espiritual, se ela estiver na altura. Uma mulher espiritual faz muita diferença em casa, né? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Ela consegue restituir situações que estavam desgastadas, não é? Na oração, com a sua sabedoria que Deus dá. Você se torna uma esposa espiritual, você vai produzir frutos e o fruto vai trazer alegria para o seu lar. Vai trazer regozijo, vai trazer prosperidade, não é? Que era tudo isso que a vinha produzia para o lar, né? As famílias. Alegria, a primeira coisa, alegria, paz, né? Descanso. Então, a esposa, quando o esposo ajuda e ela está nessa posição de equilíbrio e na posição que o Senhor nos quer, que todos nós temos uma posição que o Senhor nos quer. É verdade. Não é? E a nossa essência humana é essa. Mas quando nós nos colocamos na posição que o Senhor nos quer, nós vamos produzir. E para a glória dele. Amém. Então chegamos ao fim, Guilherme. Amém. Pai do Senhor. Pai Senhor. Estamos chegando ao fim. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor.